Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, você que está interessado em fazer o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, seja muito bem-vindo aqui ao curso do Gran Cursos Online, que vai preparar você para você conquistar a sua vaga. 2017, gente, é o ano da realização deste grande sonho. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele deu uma entrevista ao Correio Web anunciando que o edital sairia no primeiro semestre de 2017. Agora aí, véspera do carnaval, o que aconteceu? Aliás, foi criado, um pouquinho antes disso, foi criada uma comissão para organizar ali, verificar o quantitativo de vagas, preparar uma minuta do edital. E o presidente dessa comissão, aí nas vésperas do carnaval de 2017, ele deu uma entrevista, ou seja, ficou postado no site oficial da Câmara Legislativa do Distrito Federal a seguinte informação: o edital vai sair até maio ou até o início de junho de 2017. Gente, olha aí, os trabalhos estão em andamento e o presidente da comissão já anunciou isso. Ele tem o apoio do presidente da casa, que já havia dito que o edital sairia no primeiro semestre. Após o edital, que vai trazer aí pelo menos a previsão de 75 vagas, isso já é a previsão orçamentária para 2017, mas o presidente da comissão disse que há uma possibilidade de que talvez venha um pouco mais de vagas. Vamos aguardar para ver. O importante é que o edital já está anunciado. E aí você precisa estudar o regimento interno da Câmara Legislativa, e isso você pode estudar comigo. Eu sou o professor Luiz Cláudio Santos, eu sou analista legislativo da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, eu sou autor do famoso livro chamado Curso de Regimento Interno. Este curso de Regimento Interno é do Regimento Interno da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, publicado pela Edições Câmara, a editora oficial da Câmara dos Deputados. Aqui, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que eu preparei para ajudar você na sua preparação? Eu preparei este curso em vídeo, composto por 50 aulas, todo o conteúdo do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, utilizando tabelas esquematizadas, imagens, textos oficiais, mapas mentais e uma didática aí facilitadora do seu aprendizado. Então vamos lá? Vamos começar a estudar, porque você já sabe que o edital está perto e o que você quer fazer é se preparar. Um único detalhe antes da gente ir para o conteúdo. No edital passado, 2005, para os cargos de nível superior, os cargos de consultor, no tópico processo legislativo aparecia a matéria regimento interno da Câmara Legislativa, aparecia a lei orgânica e também a norma que se refere aí à elaboração das leis, né? Uma lei complementar. Este conteúdo aparecia para nível superior de uma maneira como se fosse integral, regimento interno, não dava detalhe, ou seja, tinha que estudar todo o regimento interno. O grande detalhe é que para os cargos de nível médio aparecia no conteúdo programático processo legislativo, dentro deste conteúdo, regimento, a lei orgânica, só que aparecia noções de regimento interno. Agora, a grande pergunta é, o que são noções de regimento interno? Como nós temos um histórico aí de apenas esse concurso de 2005, é o que a gente consegue se basear para fazer, a grande preocupação é, será que em 2017 vai repetir essa ideia de que será apenas noções para nível médio? Porque os concursos para nível médio se tornaram cada vez mais disputados, cada vez mais complexos. E as casas legislativas, das assembleias legislativas, do Senado Federal, por exemplo, cobram um regimento interno integral para os cargos também de nível médio. Então, o nosso convite aqui no Gran Curso é que você faça esse curso completo, com as 50 aulas, com muito detalhe. Quando sair o edital, se o edital de fato enfatizar novamente que vai ser noções, aí você vai estudar aqueles tópicos principais, como, por exemplo, a sede, as sessões legislativas, quais são os tipos de comissão, quais são os tipos de sessão, as atribuições do presidente da Assembleia. Você não vai precisar entrar com tantos detalhes. Você vai estudar ali quais são os tipos de proposição, sem se preocupar muito com as minúcias de cada uma delas. É para nível superior? Se preocupe com tudo desde agora. É para nível médio? Faça o curso completo sem se preocupar muito com os detalhes que às vezes eu vou apresentar nas aulas, porque este curso é para todos os cargos da Câmara Legislativa. Este é o nosso propósito. Então, vamos lá, vamos começar com muita disposição, porque essa vaga é sua e você vai conquistar. Poder Legislativo no Distrito Federal é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, é um sistema aí unicameral, uma única casa legislativa dirigindo o Poder Legislativo. Então, vem para a tela comigo, vamos ver essa primeira informação do artigo 1º do Regimento Interno da Câmara Legislativa. Então, olha aí, ó, composição da Câmara Legislativa, artigo 1º. O Poder Legislativo do Distrito Federal, ele é exercido por quem? É exercido
pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa ela é composta por representantes do povo, eleitos e investidos, cuidado, gente, olha aqui, ó, na forma da legislação federal. Então aqui é um ponto que o examinador pode fazer uma pegadinha, dizer: os representantes do povo, eleitos e investidos na forma da legislação distrital, comporão a Câmara Legislativa. Errado, é na forma da legislação federal. A Câmara Legislativa com competência atribuída na Lei Orgânica do Distrito Federal e também na Constituição Federal. Olha aí, gente, que bacana essa sacada, hein? Então percebe, Câmara Legislativa, representantes do povo. Esses representantes têm que ser eleitos pelo povo e eles são investidos no mandato, eleitos e investidos no mandato com base na legislação federal. As atribuições da Câmara Legislativa, suas competências, elas vão estar disciplinadas, previstas tanto na Lei Orgânica do Distrito Federal quanto na Constituição Federal. A gente vai falar mais sobre isso. Se você abrir a sua Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 32, lá vai estar falando sobre o Distrito Federal e vai estar falando que o Distrito Federal vai ser regido por uma lei orgânica. Nesta lei orgânica, vai estar sendo criada aí a Câmara Legislativa do Distrito Federal e especificada as suas atribuições. Agora, um grande detalhe, no artigo 32 vai se dizer que aos deputados distritais e à Câmara Legislativa nós vamos aplicar aquilo que está previsto no artigo 27 da Constituição Federal, ou seja, o artigo 27 da Constituição Federal são competências referentes aos estados. Mas, para o Distrito Federal, deputados e Câmara Legislativa, a gente vai aplicar o disposto no artigo 27. Por quê? O Distrito Federal ele acumula as competências legislativas, tanto do DF quanto tanto dos estados quanto dos municípios. O que o artigo 27 vai nos falar basicamente? Como é que é composta a Câmara Legislativa? Pelo triplo de representantes que o DF tem no Poder Legislativo Federal, na Câmara dos Deputados no âmbito federal. Então o DF, como ele tem aí uma população ainda pequena, ele vai, seguindo as regras da Constituição Federal, ter o mínimo de deputados, que é atualmente 8 deputados. A Constituição vai dizer que a Câmara dos Deputados é composta por no mínimo 8 e no máximo 70. O Distrito Federal é um dos entes federativos que tem a menor população. Então ele acaba ocupando na Câmara dos Deputados 8 cadeiras. Então, há 8 deputados federais que foram eleitos no âmbito do Distrito Federal. Consequentemente, a Câmara Legislativa do DF vai ter 8 vezes 3, vai ter 24 deputados federais. As Assembleias Legislativas, de acordo com o artigo 27, elas têm competência para elaborar o seu regimento interno, dispor sobre a sua polícia, dispor sobre o provimento dos cargos, a sua secretaria, os provimentos dos cargos. Isso vai se aplicar à Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Estamos fechados nisso? Então, vamos ver algumas questões já de prova que aborda a questão da lei orgânica, não é do regimento. Mas lei orgânica você vai precisar estudar para o seu concurso e eu quero já te dar alguns parâmetros para você já começar a entender e compreender a Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre a ótica de provas de concurso. Então, vem para a tela, vamos conferir aí essa questão. Então, olha só, gente. Trouxe aí para vocês uma questão do CESP de 2014 para o Tribunal de Contas do Distrito Federal, cargo de auditor de controle externo. Diz a questão, considerando o que dispõe a lei orgânica do Distrito Federal, veja que não é o regimento, é a lei orgânica, a respeito de competências, julgue o item a seguir. É de competência privativa da Câmara Legislativa do DF a fiscalização, então aqui, ó, competência privativa da CLDF, fiscalização e controle dos atos da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal. Olha, o que é interessante? A lei orgânica vai nos dizer, no seu dispositivo, o artigo... Agora me fugiu aqui a memória o artigo, mas está aqui na tela, a gente vai ver que compete à Câmara Legislativa fiscalizar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. A questão colocou aqui, atos da administração direta e indireta. Quando se pensa em Poder Executivo, pensa-se logo em administração direta e também, quando se quer enfatizar, coloca-se incluídos da administração indireta, que foi o que a lei orgânica fez. Então a questão, ela atende ao que está previsto na lei orgânica. Ela usou outras palavras, mas ela contempla exatamente o que está no artigo da lei orgânica. Vamos conferir? Salvo engano, o artigo 13. Vem comigo. Então aí, na verdade, o artigo 60, inciso 16, tá?
Esse aí é o dispositivo da lei orgânica que vai nos trazer essa informação. Vai dizer fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Outra questão. IBFC 2013, um concurso aí para professor, diz a criação de regiões administrativas, e aí ele deixa aqui uma linha para a gente completar. Então vamos ver as alternativas. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. É vedada no Distrito Federal. Gente, criação de regiões administrativas, não, ela não é vedada, ela é permitida. Então está errada essa questão porque não é vedada, é permitida. Depende de ato regulamentar do governador. Não, não depende de ato regulamentar do governador. Independe de lei. Não, ela depende de lei. Então, consequentemente, a alternativa D, depende de lei aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa. Isso porque agora sim o artigo 13 nos diz: a criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados. Então, temos aí essa questão, artigo 13 da lei orgânica, que garante, então, criação e extinção de regiões administrativas por meio de uma lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais, ou seja, maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Tem uma próxima questão que é muito interessante, e eu vou contar já uma historinha para vocês. Lá nos anos de 1964, olha, tem tempo, hein? Quase quando no início aí da criação de Brasília. Uma lei federal, Lei 4545, ela disse que o Distrito Federal teria regiões administrativas. E essa lei criou 8 regiões administrativas para o Distrito Federal. Então isso lá em 1964. Atualmente, as regiões administrativas no DF são criadas com base no que dispõe o artigo 13 da lei orgânica, ou seja, lei distrital aprovada pela maioria absoluta da Câmara Legislativa. Então vamos ver essa próxima questão? Vem comigo. Olha aqui, essa questão ela nos diz: questão do CESP 2006 para o concurso da Câmara Legislativa do DF, consultor legislativo, revisor de texto. A criação das regiões administrativas do DF ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria simples dos deputados distritais e sua extinção dar-se-á mediante maioria absoluta. Então vamos lá, vamos com calma aqui fazer essas marcações. Então estamos falando aqui de regiões administrativas, criação e extinção. Então veja só, a gente viu que criação de região administrativa é por maioria simples e a extinção também é por maioria simples. Então veja, a criação das regiões administrativas do DF ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria simples. Não, a gente acabou de ver que é pela maioria absoluta dos deputados distritais. E sua extinção dar-se-á também mediante maioria absoluta. Olha só, essa questão ela foi, na verdade, esse item foi anulado pela banca examinadora. E aí, por que provavelmente este item foi anulado? Provavelmente por essa historinha que eu contei para vocês, que já em 1964, Lei 4545, aprovada pelo Congresso Nacional, promulgada pelo Presidente da República, criou 8 regiões administrativas. Talvez este foi o impacto que gerou aí a anulação dessa questão. Não dá para ter certeza que foi exatamente isso, mas é bom já que você saiba dessa história. As primeiras 8 regiões administrativas do DF foram criadas por uma lei federal e não por lei distrital. E a questão ela fala a criação das regiões administrativas. Este artigo aí, um artigo definido, pode ser o causador dessa problemática aí e que resultou na anulação dessa questão. O que é importante você saber é que hoje as regiões administrativas, tanto para serem criadas quanto para serem extintas, precisa de uma lei distrital aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais e com a sanção do governador, porque é isso que vai nos dizer a lei orgânica do DF, no artigo 13, conjugado com o artigo 58 da lei orgânica, ok? Então vamos ver uma próxima questão aí. Vamos lá, gente, tá muito legal essa abordagem inicial aí no nosso curso de regimento interno da Câmara Legislativa. Já já a gente começa aí a falar exatamente do regimento interno. Vamos ver essa questão de 2012 do CESP para o Tribunal de Contas do DF.
Compete privativamente à Câmara Legislativa do DF apreciar e julgar anualmente as contas do Tribunal de Contas da União. Então, apreciar e julgar anualmente as contas do Tribunal de Contas da União é uma competência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E essa competência é uma competência que a gente não consegue encontrar aí um paralelismo quando a gente pensa no âmbito federal. É uma coisa muito característica e própria aqui do regimento, melhor dizendo, da Lei Orgânica do DF, prevê essa competência privativa para a sua Câmara Legislativa poder, então, fazer o exame e o julgamento dessas contas do Tribunal de Contas da União. Então, esse gabarito está correto, confere comigo na tela e vamos para uma próxima questão. Então, olha aí, gabarito correto com base na Lei Orgânica, artigo 60, inciso 29. Outra questão, CESP 2006, Polícia Militar do Distrito Federal, veja, diz, em cada um dos itens subsequentes é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vamos lá, vamos ver então, julgar este item. O governador e o vice-governador do DF agendaram viagem internacional por um período de 20 dias, com o objetivo de viabilizar troca de experiências relativas a sistemas de educação. Então veja que essa questão, ela tem o seu complemento, mas ela está focando aí na ideia de quê? De que ausência do governador e do vice-governador. Então vamos aqui marcar o tópico, então, ou seja, o governador e o vice. Então está falando aqui, ó, de viagem internacional, o período 20 dias, com objetivo, nessa situação para se ausentarem do DF. Então aqui é o importante que a questão está querendo saber é que para se ausentarem do DF, pelo referido período, o governador e o vice-governador deverão obter autorização da Câmara Legislativa do DF, a quem compete privativamente autorizar este afastamento. Então, na Lei Orgânica do DF, no artigo 60, inciso 12, vai dizer que compete privativamente a Câmara Legislativa do Distrito Federal autorizar que o governador e o vice-governador se ausentem do Distrito Federal por um período superior a 15 dias. Então, se eles precisam se ausentar por até 15 dias, não precisa de autorização da Câmara Legislativa. Se for ultrapassar os 15 dias, 16, 17, 18, ou como está na questão, 20, aí a Câmara Legislativa precisa autorizar este afastamento. Então, por consequência, esse item está correto, ele está de acordo com o artigo 60 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Confere comigo e vamos então ingressar aí no estudo do nosso regimento interno. Então, gabarito correto de acordo com o artigo 60 da Lei Orgânica. Olha só, gente, vamos pensar aqui no funcionamento do Poder Legislativo. A gente já falou da composição do Poder Legislativo Federal, agora vamos falar aqui sobre a representação. Então, o artigo 1º vai dizer que o Poder Legislativo do Distrito Federal, a Câmara Legislativa, ela vai ser representada pelo seu presidente. Então, em regra, a Câmara Legislativa é representada, estamos pensando aqui em representação pelo presidente da Câmara Legislativa. Em regra, é o presidente quem representa. E judicialmente, pela Procuradoria Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos casos em que a casa compareça a juízo em nome próprio. Então, olha só, se for para ir a juízo, seja para impetrar um mandato de segurança, para interpor um recurso, a competência vai ser da Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí vale muito a pena a gente tocar aqui num ponto, porque o regimento no artigo 1º, ele não foi atualizado para ficar compatível com a Lei Orgânica do Distrito Federal, que a gente já vinha comentando algumas questões. Então, em 2014, a emenda à Lei Orgânica do DF, número 80 de 2014, ela veio justamente para fazer um ajuste, porque o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido que quando se fosse falar, por exemplo, de dívidas do Distrito Federal, ainda que referente à atuação da Câmara Legislativa, não era a Procuradoria-Geral da Câmara que iria poder representar a Câmara. Seria a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Então, a Emenda Constitucional 80 de 2014 deixou isso claro lá no artigo 111 da Lei Orgânica, que essa competência, então, se for a questão de dívidas do DF, inclusive se for relacionada à Câmara Legislativa, é a competência da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e não da Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Então vamos aí para frente, tem mais estudo, tá muito legal, vamos lá, vamos seguir avançando e dominando este conteúdo.
Composição da Câmara Legislativa, ela é composta por deputados distritais. Eu já falei para vocês aí que são 24 deputados federais, naquela regrinha que vai tomar por base aí a Constituição Federal, artigo 32, combinado com o artigo 27. O artigo 27 vai dizer que vai ser o número de deputados federais vezes 3, ou seja, o triplo. Então, isso vai equivaler aqui a 24 deputados estaduais. Quando passa de 36, não é o caso do DF, aí o artigo 27 vai dizer que vai acrescentar mais um deputado para cada Assembleia Legislativa. Aqui no caso do DF, ele se limita a 24 porque o DF tem apenas 8 deputados na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional. Então, deputados distritais que são representantes do povo, como a gente já falou no outro slide, são eleitos e investidos na forma da legislação federal e a competência da Câmara Legislativa é atribuída pela lei orgânica e pela Constituição Federal. A sede é um assunto de prova. Gente, assunto de prova, cai muito em prova. Olha só, caiu no concurso da Câmara dos Deputados em 2007, caiu em recentes concursos de casas legislativas estaduais, como em 2013, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, 2011, na Assembleia Legislativa do Ceará, onde a banca perguntou: a Assembleia Legislativa do Ceará é vedado funcionar fora de sua sede. E o item estava errado. Por quê? Em geral, as casas legislativas podem funcionar fora da sua sede. 2011, também a Assembleia Legislativa do Amazonas, concurso para procurador, caiu uma questão sobre sede. Gente, então sede é assunto que todo mundo precisa estudar. Ah, mas no meu concurso vai ser só noções. Sede faz parte aí das noções, é uma informação básica, elementar, que você precisa saber. Aonde que a Câmara Legislativa se reúne? A gente vai ver, que é em Brasília, na capital federal. E ela pode se reunir fora da sua sede? Na verdade, quando o examinador explora questões sobre a sede, ele não se preocupa com a sede em si, ele se preocupa na possibilidade de reunião fora da sede, e aí ele quer saber quais são os critérios para que a casa se reúna fora da sede. Primeiro, ela pode se reunir fora? Se ela pode, quais são os critérios? Em que situações? Quem é que toma a decisão? Então vamos saber como é que isso funciona no DF. A gente vai ver que ela pode se reunir fora temporariamente, tem que ser no âmbito do Distrito Federal, a decisão é tomada pela maioria absoluta dos deputados e vem comigo aqui acompanhar na tela todas essas informações. Olha só, gente. Então, olha só, aí tá a imagem desse prédio maravilhoso, uma visão noturna, né, uma arquitetura aí belíssima da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Este é o local do seu futuro trabalho. Em breve, em 2017, de preferência, você já vai estar trabalhando neste prédio da Câmara Legislativa. Então, a sede da Câmara Legislativa é em Brasília, eu já havia dito para vocês, que é a capital da República Federativa do Brasil, ok? Então, de acordo com o artigo 18 da Constituição Federal, então, Constituição Federal, no artigo 18, vai dizer que Brasília é a capital federal. Reunião fora da sede, pode? Pode. Em que caráter? Primeiro, temporariamente. Depois, pode se reunir fora da sede, que é em Brasília, mas vai ter que ser dentro do Distrito Federal. A gente vai ver que Brasília é uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Então temos aí um mapa do Distrito Federal e aí nós temos aqui, vou mudar a caneta para facilitar, olha só, aqui é a região administrativa de Brasília, no Distrito Federal. Então a Câmara Legislativa, temporariamente, vai poder, por exemplo, decidir se reunir na região administrativa de Sobradinho, ou na região administrativa de Braslândia, ou ainda na região administrativa do Gama, ou na região administrativa de Santa Maria, ou na região administrativa de Planaltina. Bem, em qualquer uma dessas regiões administrativas que estão aí no mapa, a Câmara Legislativa vai poder se reunir. Então você pode olhar com calma, lembrando, 1964 eram apenas 8 regiões administrativas e a de Brasília já existia dentre essas 8 primeiras. Depois isso foi se ampliando, nós temos aí esse conjunto de regiões administrativas hoje e você pode verificar em qualquer uma delas a Câmara Legislativa vai poder realizar a sua reunião fora da sede. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que saber quem é que decide e quais são as situações. Então vem comigo para a gente verificar. É a maioria absoluta dos deputados quem vai decidir.
Então, maioria absoluta vai tomar a decisão e tem que haver um motivo relevante e de conveniência pública. Então, perceba que aqui há uma conjunção aditiva. Então, uma hipótese, havendo um motivo relevante e também de conveniência pública, a maioria absoluta pode decidir pela reunião da Câmara Legislativa fora da sede, mas dentro do Distrito Federal. E a outra hipótese, o outro motivo, é um acontecimento que impossibilite. Impossibilite o quê? Impossibilite o funcionamento na sede. A Câmara Legislativa está impossibilitada de funcionar na sede em razão de algum acontecimento. E aí a maioria absoluta vai poder tomar a decisão para que ela se reúna. Então vamos fazer aqui palavras-chave e o detalhamento. Então, palavra-chave, temporariamente, significa exatamente temporariamente, por um tempo provisório, determinado aí. No DF, ou seja, em qualquer local do Distrito Federal, ou seja, em qualquer uma das regiões administrativas do Distrito Federal, que não onde é a sua sede, que não em Brasília, onde é a sua sede. Decisão, maioria absoluta, por deliberação da maioria absoluta. Então, no DF, temporariamente. Motivo, hipótese, motivo relevante e de conveniência pública e acontecimento que impossibilite. Então, hipótese, sempre que houver motivo relevante mais, conjunção aditiva, mais um motivo de conveniência pública ou uma conjunção alternativa, outra possibilidade, em virtude de acontecimento que impossibilite o seu funcionamento na sede. Pronto, a gente fechou aqui então essa abordagem aí sobre a sede da Câmara Legislativa e agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer aquilo que o artigo 2º vai dizer, que a Câmara Legislativa vai utilizar os símbolos do Distrito Federal. Você sabe quais são os símbolos do Distrito Federal? Vou mostrar para você agora. Você conhece o hino? Conhece o brasão? Então veja comigo aí na tela. Olha só, a Câmara Legislativa adotará os símbolos oficiais do Distrito Federal. A bandeira, então a bandeira do Distrito Federal vai ser adotada pela Câmara Legislativa, o hino do Distrito Federal vai ser adotado pela Câmara Legislativa, o brasão do Distrito Federal também vai ser adotado e outros símbolos. Então, ou seja, outros símbolos previstos em lei também poderão ser adotados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, gente, obrigado aí pela sua atenção, por ter assistido essa nossa aula demonstrativa. Espero que você esteja animado, empolgado. Aceite o nosso convite de estudar o regimento interno da Câmara Legislativa comigo aqui no Gran Curso e estudar com os demais mestres aqui dessa instituição para você se preparar com toda a potencialidade para gabaritar a prova e conquistar a sua vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, sou o professor Luiz Cláudio Santos e você é muito bem-vindo à minha turma, será um prazer. No nosso curso, nós temos o Fórum de Dúvidas, qualquer dúvida que você tiver, você pode postar e eu, pessoalmente, vou responder as suas perguntas. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição logo aqui no Gran Curso, comece a estudar, porque qual é o detalhe? Se o edital sair em maio e junho, você tem aí do momento que você assistir essa aula, atualmente são em torno de 3 meses. 3 meses. Depois que sair o edital, no Distrito Federal tem um prazo de pelo menos 90 dias para acontecer a prova. E o presidente da comissão já disse que vai ser pelo menos esse prazo, que é o prazo mínimo. Então você tem aí aproximadamente uns 6 meses para se preparar. É um tempo muito legal, dá para se preparar, mas você tem que ganhar tempo, tem que começar logo, comece já, faça a sua matrícula e venha estudar conosco. Nós estamos aqui prontos para recebê-lo e dar todo o apoio para a sua aprovação. Um grande abraço, te encontro aqui no meu curso.